Oi, gente. Hoje eu vou falar aqui sobre a minha pesquisa, que foi um estudo comparativo das propriedades físico e mecânicas do concreto convencional e geopolimérico com a utilização de agregados reciclados. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, basicamente os materiais verdes são considerados um dos elementos proeminentes na concepção de um projeto de construção ambientalmente sustentável. E para isso, novos elementos e alternativas aos convencionais estão sendo cada vez mais utilizados. Os geopolímeros, por exemplo, são materiais inorgânicos que resultam da ativação alcalina de aluminosilicatos. Os materiais de fonte de aluminosilicatos podem ocorrer naturalmente, como metacaulin, cinza de casca de arroz, pó de rocha vulcânica ou produzidos por processos industriais, como a cinza volante e escória de alto forno. Embora a aplicação potencial de geopolímeros como materiais de construção, como fabricação de concreto, tenha sido estudado no passado, seu uso generalizado foi limitado. E isso ocorre principalmente porque a tecnologia ainda é relativamente nova e as pesquisas nesse campo ainda estão surgindo. No entanto, o uso de geopolímeros em vez de ligantes convencionais, que seria aí o cimento e o cal, tem vantagens ambientais substanciais, particularmente em termos de energia gasta para sua produção e emissão de gases do efeito estufa. Então, resumidamente, qual seria a principal diferença entre o meu concreto convencional e o geopolimérico? É que o geopolimérico ele não se utiliza de cimento Portland, ou seja, o meu aglomerante ele é praticamente neutro em carbono. Então, nesse esqueminha que tem, resumidamente, como é feita a produção do concreto geopolimérico, primeiro se deve-se aí utilizar o material de origem natural ou industrial, sendo da escolha de quem estiver fazendo. Em seguida, ele é misturado com os agregados miúdos e graúdos, seja natural ou reciclado. E para a solução alcalina, basicamente pode-se utilizar o hidróxido de sódio ou silicato de sódio, assim como o hidróxido de potássio ou silicato de potássio. Então, é feito-se a mistura de todos esses materiais e então nós obtemos aí o nosso concreto geopolimérico. E aonde a incorporação de agregados entra nisso tudo? Como objetivo de solucionar os problemas causados pelos resíduos da construção e demolição e pelo esgotamento dos materiais naturais, nesse presente estudo, tanto os agregados graúdos reciclados quanto os finos são usados para produzir um concreto verde com geopolímero à base de metacaulin. Então, basicamente, aqui, os materiais que foram utilizados nessa pesquisa foram agregados miúdos e graúdos naturais e reciclados. O aglomerante do concreto convencional foi o CP2Z32 e para o concreto geopolimérico foi o metacaulin. E como motivador alcalino foi escolhido o hidróxido de sódio e silicato de sódio. Além disso, para a caracterização dos materiais foram feitos aí os ensaios de granumetria, massa unitária mais específica e absorção de água, todas elas seguindo as normativas vigentes. Nesses resultados foi possível fazer a dosagem no meu concreto, modelagem dos mesmos, o ensaio de abatimento de tronco de cone, caracterização física e mecânica que compõe a absorção de água no meu corpo de prova, assim como a sua densidade, e caracterização mecânica. E para se obter aí uns resultados ou valores com uma maior margem de confiabilidade, foi-se utilizados uma análise estatística como desvio padrão e coeficiente de variação. Então, sem mais delongas, aqui partindo para os meus resultados, basicamente os resultados da investigação experimental, elas abordaram aí a granumetria dos meus agregados, que, como podem ver, elas se encaixam dentro das zonas utilizáveis perante a NBR 7211, mostrando que os agregados utilizados nesse estudo, eles apresentam uma característica boa para a produção de concreto, justamente por causa do aumento do fator de empacotamento entre os grãos. Já ensaios aí também de massa unitária, massa específica e absorção de água, e massa específica ou densidade dos meus corpos de prova, e assim como a absorção de água. Eu vou dar um maior respaldo aqui no ensaio de compressão, justamente porque acredito que seja o ensaio mais importante dentre todos.
Se a gente observar aqui no concreto convencional, ele reduziu de 31,56 para 23,08, ou seja, teve uma redução superior a 26%, o que já não aconteceu no meu concreto geopolimérico, que diminuiu de 41,06 para 37,45, ou seja, um fator aí de redução inferior a 9%. Isso se deve justamente por papel que a água ela vai desempenhar em cada um desses meus dois tipos de concreto. No convencional, a água ela reage para minha reação de hidratação e, consequentemente, o endurecimento, assim como melhorar a trababilidade. Já, ou seja, se eu aumentar a água na minha relação água-cimento, a minha resistência ela vai se diminuir. Já no meu geopolímero, a água ela é utilizado apenas para facilitar a minha reação de geopolimerização, ou seja, ele é um material que não se hidrata. Então, como os resultados, eles mostram que o concreto geopolimérico, tanto com agregado natural quanto reciclado, eles apresentam uma resistência à compressão superior ao convencional, exibindo um desempenho mecânico aceitável para as normas vigentes. E, como conclusão, isso indica que esse concreto ele pode ser usado em projetos de construção e, portanto, reduzindo a necessidade de fabricação de cimento Portland, bem como a eliminação de resíduos. Então, resumidamente, o concreto geopolimérico ele é um material potencial para o futuro, porque não é apenas ecológico, mas também possui boas propriedades de resistência, mostrando superiores aos convencionais. Bom, bem resumidamente, essa foi a apresentação. Espero que vocês gostem e é isso.